Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste janeiro de 2023. Nesta introdução, que vai ser a introdução daqui para dia 31 de janeiro, vamos rezar o tema, uma oração para o tema deste mês, que é o Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo. Na sequência, lembrarmos de rezar para o Papa Francisco e pela alma do Papa Emérito Bento XVI, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e uma antífona mariana, já nesse período do tempo comum, que é um Salve Rainha, consagrando todo o povo brasileiro, nos consagrando, consagrando o Brasil, os políticos e tudo que demanda nesse país. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma breve consagração ao Sagrado Coração de Jesus, né? E meditemos a respeito do Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amável Jesus, para vos testemunhar meu reconhecimento e em reparação das minhas infidelidades, eu dou-vos meu coração, consagrando-me inteiramente a vós, e proponho com vossa graça nunca mais ofender-vos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antes que me esqueça, o tema de oração para a Rede Mundial de Oração do Papa, que engloba todos os apostolados de oração para este mês de janeiro do ano de 2023, refere-se a rezarmos pelos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando, em particular, os jovens mais vulneráveis. E agora nós rezamos um Salve Rainha para fechar este momento oracional. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nesse dia 17 de janeiro de 2023, hoje a cor litúrgica vai ser branco, justamente porque vamos fazer memória de Santo Antão, tá certo? Abade. Se não me engano, devido ao nome, né, Santo Antão, ele influenciou outro nome de santo, Santo Antônio, porque Antônio seria o diminutivo, né? Mas Santo Antão, ele tem algumas histórias interessantes, ele tinha visões místicas, não sei se não era um monge do deserto, tem essas, inclusive tinha até uma vez, agora vai entrar pro pitaco já direto. Quando eu fazia a faculdade, naquela época, né? Quando eu fazia a faculdade de História, eu não sei por que veio um texto, acho que era da área de medieval, porque a Idade Média, na verdade esse termo é pejorativo, tá? A Idade Média não é uma idade das trevas. Isso é uma ideia errada que foi composta
pelos pensadores lá do século mais para frente que se autodenominavam iluministas, tá? Então eles chamaram a Idade Média de Idade das Trevas porque o pensamento era baseado na Igreja Católica, nos santos, né? A partir da cristandade. Então, a Idade Média era uma idade, digamos assim, esse período da história denominado de Idade Média, para você entender, né? Porque é o conceito atual ainda, era um período de muito florescimento intelectual, inclusive. Foi a época que surgiram as grandes universidades que existem até hoje na Europa, principalmente em Salamanca, na Espanha. Surgiram as várias disciplinas que nós conhecemos hoje a partir da filosofia. Muitos santos católicos eram filósofos, né? Então, é um florescer, né, dentro da Europa. E também outra coisa que a Idade Média que nós estudamos relaciona-se à Idade Média francesa, tá? Porque se você vê no mesmo período na Alemanha, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, é outra coisa. É outro momento, é outro jeito de pensar, de fazer. Tá, mas nesse período, né, da faculdade que eu fazia aqui na Federal, veio um texto e a gente imprimiu e era um. Agora não me lembro se era um texto ou era alguma coisa dentro de um livro chamado História da Vida Privada, que eram compêndios, assim, desde a Roma Antiga, e depois tinha lá a Idade Média, depois a Idade Moderna, né? E aí tinha lá uma caricatura de Santo Antão. Era engraçado. Porque caricatura existe há muito tempo, gente. Você acha que caricatura é uma coisa tão recente? Não, as anedotas visuais, desenhinhos já existia faz muito tempo. Mas provavelmente o desenho foi feito no período posterior à Idade Média, né? Porque mostrava as tentações de Santo Antão. Aí o demônio se travestiu de uma moça, toda rechonchuda, porque para os padrões da época não é essa coisa esguia que nós vemos, né? Que as mulheres têm que estar com o corpinho violão ou magrelo. Antigamente as mulheres tinham que ter o formato da época, que é ser bem gordinha, bem carnudinha. E tava com um vestidinho bem curtinho, se encostando no Santo Antão. E aí mostrava Santo Antão compenetrado lá na mesa de. Parece aqueles monges copistas, né? Que é aquela mesa alta assim, tal, meio caída e com a pena na mão. E o demônio se passando por mulher, né? Bem rechonchudinha, com pouca roupa. Até para os padrões da época, tava com pouca roupa, se encostando no Santo Antão e Santo Antão fugindo das tentações, né? E aí havia tá na nota de rodapé, eu lembro que tava assim, foi a primeira vez que eu vi sobre Santo Antão, que até então eu não conhecia nada. Assim, as tentações de Santo Antão, o demônio tenta persuadi-lo a cair no pecado, né? Uma coisa assim. E aí ele se afasta, bate, acho que. Só sei que era meio uma anedota, né? Era uma anedota aquilo. Uma caricatura cheia de malícia e tudo. E Santo Antão resistindo ao demônio, né? Às investidas do demônio. Eu quis contar porque, assim, você vai ver muito sobre Santo Antão aí durante essa semana, provavelmente. Eu já tô vendo já no Instagram, né? Então, mas se você não conhece, conheça-o também, né? Porque senão fica que nem eu. A única memória que eu tenho é dessa caricatura, né? Nem lembro onde é que eu li, porque também, né, gente? Na década de 90. Eu já tô ficando meio velha também, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Mas eu achei engraçado. Mas eu acho que foi. Ou era um texto xerocado, porque, meu, nossa, quantos xerox que a gente gastava. Você acha que tinha livro? Assim, ixi, a gente era dependente da xerocopiadora lá, com a pasta do professor X, da matéria X. Os livros da biblioteca que tinha que sair no tapa com os colegas lá, porque é um exemplar, né? Ou quando o povo nem estudava mesmo, não tinha internet para pesquisar. Ia na biblioteca pública, uma pobreza, não tinha nada, né? Nessas partes, mas a biblioteca pública foi bom até ensino médio, depois não dava mais para ler, né? E hoje em dia tem tanta bobeira para ler.
Ah, bobeira, né, gente? Porque é que nem Netflix também. Você vai, dizem, eu nem assino, mas dizem que você começa a ver uma série e cancela uma série, sabe? É uma coisa horrível, né? E hoje em dia você compra uns e-books, você pode ver excertos, inclusive, de livros disponibilizados no Google. Eu tinha uma colega, agora eu vou terminar o. Aqui eu puxei o assunto, né? Eu vou terminar o pitaco. Eu tinha uma colega do magistério, aí eu soube que ela fez faculdade, aí ela fez um agradecimento público no Facebook. Foi bem engraçado. Eu quero agradecer aqui ao Google Acadêmico por ter me ajudado na conclusão do meu curso. Isso foi, acho que uns 10 anos atrás. Eu falei, meu Deus, né? É o único ser, a única coisa que ajudou ela foi o Google Acadêmico. Sei lá o que ela se formou, mas ainda bem que se formou, né? As pessoas têm que seguir em frente. Pois é. Mas tem as tentações do Santo Antão, viu? Então, por isso que eu acho que ele é um monge do deserto. Posso estar falando besteira. Porque ele era tentado pelo demônio de tudo que era jeito, né? E pior que são grandes santos e caíram, sabe? Às vezes eu fico pensando, né? Em algum momento deve ter caído em tentação, mas as lutas internas, né? E até, né? Não tem pra quem falar, então vocês têm que me aguentar, né? Ficar ouvindo. Esses dias eu vi alguém fez um vídeo do padre. Acho que eu já falei desse vídeo, vou falar de novo. Um excerto, um Reels. Fizeram uma parte da homilia que ele fez lá na Canção Nova, no Santuário do Pai das Misericórdias. Aí ele falando que disse que estava indo lá dar aula no seminário, não sei quando que foi isso também. Aí disse que passou na frente do colégio, disse que tinha 3 moças no portão da escola. E aí, as 3 com um shortinho, né? Diz que foi automático, diz que olhou, aí diz que ele fez uma carinha engraçada, parecia o desenho da arte piedosa, Paulo Paulinho, Padre Paulinho. Aí diz que deu aquele negócio nele, aí ele falou assim: eu voltei pro volante, pedi pra Nossa Senhora, pelo amor de Deus, né, me tira dessa tentação, me ajuda aí, né, tal. Então, o mundo atual, ele é muito. Para cair em tentação é fácil, né? E aí, por que eu tô trazendo isso de novo desse vídeo do Padre Paulo Ricardo? Olha, gente, eu nasci nessa época, não nasci na época do Santo Antão. Então, se Santo Antão estava sendo perseguido pelo capeta na parte sexual, na parte do orgulho, na parte da preguiça, na parte da gula, porque naquela época era fácil, era gula, preguiça, era 7 pecados capitais, né? Hoje não, hoje são os 7 pecados capitais totalmente diversificados em tudo que é jeito. É como se fosse um hipermercado, um atacarejo do pecado. E aí eu fiquei pensando, gente, mas então quantas vezes que eu já não caí na tentação, o capeta deu a acenada e eu caí e me afundei e chafurdei dentro da imaginação, né? Entende? Então, essa questão da luta, tem a questão dos escrúpulos, mas também tem escrúpulos, mas tem também essa questão de estar caindo sempre no mesmo pecado, seja venial ou mortal, né? Então, sempre ter esse cuidado. Mas se você viu esse vídeo que eu coloquei nos stories já tem uns dias aí, olha, vale a pena fazer uma reflexão no que a gente também está perdendo tempo, no que a gente está se gastando, né? Às vezes detonando com o próprio emocional da gente, tipo, umas coisas nada a ver, né? Estimulando também o olhar que não precisa. Pois é, inclusive, falar em séries, eu tava acompanhando a série, não vou citar porque eu não quero denegrir o canal acho que tá com uma boa intenção, né? Não é Netflix, é um canal, enfim. Aí eu tava acompanhando uma série, só que eu percebi que aquilo tá me dando uma sensação ruim, porque eu tava sofrendo junto com a personagem, é uma menina. Aí eu olhei e falei, quer saber, eu não vou ver mais, porque, sabe, chega uma hora.
essas coisas atiçam as emoções da gente. E às vezes, porque nem aí, eu até gosto de ver a série porque uma vez por semana, mas eu comecei a ver que eu ficava preocupada na segunda e até quarta-feira. Aí eu ia assistir, que é domingo, né? E aí não. Eu pensei, não, isso não tá contribuindo pro meu crescimento. Eu sei que eu tenho que ver algumas coisas e tal, e tá me trazendo um prejuízo emocional, porque eu fico preocupada com a personagem, com os desdobramentos, né? Eu não maratono sério, pra mim faz mal, né? E aí, mas aí eu percebi que também ver uma vez por semana não tava me fazendo bem, né? Então, é, é uma questão minha, mas ainda bem que eu percebi, né? Eu tô compartilhando isso porque às vezes você é uma pessoa que acompanha séries, filmes, e não adianta, a gente entra naquilo. E aí eu lembrei, né? Mas eu lembrei de um livro, Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. É um livro curto. Tem algumas histórias, né? Não sei se é esse Aldous Huxley, que diz que fumava umas maconha da vida aí, e tinha umas visão e tal. Ele escreveu alguns livros, e o Admirável Mundo Novo é a história lá do futuro, mas ele fala de coisas que você vê hoje em dia. Então eu super recomendo, assim, dessas histórias assim clássicos da literatura mundial, é muito raro eu falar pra você, ó, dá uma lida aí, mas, né, porque tem coisas que são sensíveis, né, de repente vai ofender você ou vai ficar que nem eu com essa série. Talvez você saiba que, né, de repente você vê uma série, mas não tem nada a ver. Mas dentro desse livro, ele fala justamente que as pessoas lá no futuro, elas iam para o cinema, para sentir emoções. E às vezes a pessoa ia fazer um relacionamento com outra pessoa, porque ali todos os relacionamentos humanos são superficiais. Só que esse lado superficial causava alguma coisa, uma reação no corpo, que depois tinha que ir no médico e tomar uma injeção. Não sei se era contra emoções fortes ou para acelerar as emoções fortes. O negócio é assim, sabe? Então, é uma sociedade drogada, era uma sociedade assim, superficial e perfeita, as pessoas não envelheciam, as pessoas tinham 90 anos, as mulheres tinham 90 anos, mas pareciam que tinha 40 anos, todas perfeitas, belas e tal. E aí surge um personagem que é fora disso tudo. O final é bem triste, sabe? Eu até não deveria recomendar. Mas como ele fala de uma situação esquisitíssima, mas ao mesmo tempo que soa muito familiar na atualidade, e é um livro pequeno, ele é curto, valeria a pena você conhecer se você ainda não leu. E se você já leu, releia de novo. E observe o que chama atenção. Procure saber que época que o autor escreveu, que se não me engano foi no começo do século XX, é isso que chama atenção. É, Tem outros livros futuristas também, de outros autores, né? Tem um lá que fala da queima dos livros. Tem vários, né? O 1900 e... Como é que é? Tem um que é do Big Brother, né? O verdadeiro Big Brother, que não é esse que a gente vê agora, o BBB. Mas é como é que é? 1968? Números eu não guardo, sabe? Mas acho que é do Aldous Huxley também. Não, George Orwell. Deve ser do George Orwell. Eu também não tô guardando nomes, né? Mas o Big Brother desse livro, talvez se baseie com outros conceitos que já existiam, que é o tal do panóptico de Bentham, que é a vigilância total em cima de alguém, que nós hoje vivemos, né? A vida atual é um Big Brother, câmeras de vigilância, é, às vezes a pessoa coloca um drone na tua vida, redes sociais que você é monitorado, gente que monitora você como se fosse um Pokémon, né? Às vezes eu me acho assim muito perseguida como um Pokémonzinho, às vezes. Por quê? Porque se você coloca lá a tua localização do celular, todo mundo vai saber onde é que eu tô, né? Por isso que eu não faço isso. Onde é que eu tô, se eu posto uma foto e tal. Então eu sou muito avessa a essas questões de ficar expondo a minha vida.
Depois a gente se arrepende, viu? Cuidado, tá certo? Bom, o pitaco de hoje ficou meio esquisito mesmo, mas tudo começou com Santo Antão. Não que a culpa seja dele, né? Mas procure também as tentações de Santo Antão, tem a ver. Bom, terminado o pitaquito do dia, vamos partir então para a leitura. Chega de pitaco. A primeira leitura de hoje, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstraste em seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abrão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abrão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com o juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual a âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 110 ou 111, com o refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O evangelho de hoje é Marcos 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também no sábado. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia desta terça-feira. E o evangelho desse domingo, que segundo domingo do tempo comum, foi João capítulo 1, versículos 29 a 34, em que João Batista fala de Jesus. Jesus é o Filho do homem. Na hora que eu batizei, eu vi descer o Espírito Santo sobre ele. E o evangelho de ontem, já vamos fazer uma rememoração aí, foi Marcos 2, versículos 18 a 22, que assim, ó, essa semana os fariseus vão pegar no pé, fariseus, doutores da lei e tal, vão pegar no pé de Jesus, sempre questionando, por que que os seus discípulos fazem tal coisa? Por que que o Senhor faz... Aí se não é sobre os discípulos, é pergunta do mestre para os discípulos. Por que que o seu mestre faz tal coisa, sendo que não é permitido? Jesus é questionado. Mas por quê? Semana passada, primeira semana do tempo comum, o que nós vimos? Nós vimos Jesus, né, curando, dando vida, curando, libertando, expulsando o demônio, fazendo os demônios ficar quieto, calar a boquinha, não fale quem eu sou, porque não é a hora ainda do povo saber, que eu tenho que primeiro me apresentar. Mas a apresentação dele foi
violenta, né? Tipo, saiu curando uma carrada de gente. Nem questionou se você acredita no Messias e tal, ele nem falou isso. Por quê? Tava tentando já se colocar como bom pastor, chamando suas ovelhas. Mas o povo interpretou meio errado, né? Achou que ele era um curandeiro, um grande profeta e causou dúvidas e ciúme e inveja por parte dos fariseus e mestres da lei. E essa semana os fariseus vão pegar no pé de Jesus de forma violenta também, tá? Muito bem. Gente, vamos ver. Eu baixei aqui um texto do Monsenhor Jonas Abib. Vamos ver se dá certo. Ixi, não deu. Agora deu. Eu vou ler um artigo do Monsenhor Jonas, tá? Porque tem o pitaco, mas além do pitaco e da liturgia, tem também o momento reflexivo. Aí eu tô tentando trazer uma hora o Monsenhor Jonas Abib, essa semana acho que vai ser o Monsenhor Jonas, mas depois eu vou voltar pro Papa Bento XVI, tá? Então vamos lá. Eu tô com um artigo do Monsenhor Jonas Abib, do site padrejonas, tudo junto, canção nova, sem tio, sem cedilha.com, tá? O segredo para ler a Bíblia todos os dias. Foi feito em 9 de setembro de 2022. Sexta-feira. Foi publicado. Ler a Bíblia todos os dias exige disciplina. Um grande missionário, um homem de Deus, aquele que podemos chamar de um bom operário do reino, revelou no seu segredo. Leio a Bíblia, trabalho e oro com ela sempre pela manhã, nunca abro exceções. Perguntaram-lhe então como ele conseguira tanta fidelidade, e ele respondeu: primeiro, fiz um compromisso comigo mesmo, diante de Deus. Sem Bíblia não tem café. Houve dias em que não conseguia ler a palavra de Deus e trabalhar com ele logo pela manhã, mas eu disse para mim mesmo: bem, se não tive tempo para a leitura, não tenho tempo para o café e até logo. E prosseguiu. Durante todos esses anos, poucos dias fiquei sem café. Foi uma grande graça para a minha vida. O que funcionou para esse homem de Deus deve funcionar para mim, para você, para qualquer pessoa. Contei várias vezes esse fato. Uma vez uma pessoa me disse: gostei de sua história. Sem Bíblia não tem café. Mas para mim percebi que não funcionaria, porque eu só consigo trabalhar com o diário espiritual à noite. Então mudei a história por minha conta, transformando em Sem Bíblia não tem cama. Não foi fácil. Houve noites em que foi preciso lavar o rosto com água fria, dias em que fui obrigado a ler a Bíblia em pé ou andando pela sala para não dormir. Mas não deixei de ler nem de fazer o diário espiritual. Uma noite acordei e vi que estava dormindo em cima do diário. Não tive dúvidas, lavei o rosto e terminei o trabalho. Depois fui para a cama. Graças a Deus não faltei ao meu compromisso. Sem Bíblia não tem cama. Parece exagero? Parece, mas veja bem, só parece. Na vida ninguém consegue nada sem esforço. Que o digam os artistas e as mães. Logo, para tudo é exigido empenho e luta, em particular neste campo, quando enfrentamos uma tremenda batalha espiritual. A tentação não quer que nos aprofundemos na Bíblia. Muito sutilmente, ela ajeita as coisas para que fiquemos sempre na superficialidade. Agora é sua vez. Seja qual for sua hora de trabalhar com a Bíblia e com o diário espiritual, faça-o. Ou seja, sem Bíblia não tem café, não tem cama. E aí está também para você o segredo da fidelidade. Deus abençoe seu irmão Monsenhor Jonas Abib, extraído do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, que é a publicação da Canção Nova, autoria do próprio Monsenhor Jonas. Tá bom? Vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma ótima terça-feira e uma ótima semana. Então, bom trabalho, boas leituras bíblicas. Paz bem.